Nesse momento agora a gente vira a página e vai falar um pouquinho do problema aqui de Belo Horizonte, um problema que parece que está sendo solucionado. A Prefeitura de BH faz o primeiro repasse a empresas de ônibus e o número de viagens deve aumentar a partir de amanhã, pelo menos, Rita. Essa é a promessa das empresas de ônibus. Dinheiro caindo na conta, amanhã a situação melhora. Você acredita? Uai, Júnior, vamos pagar, porque, aliás, nós estamos pagando para ver, porque quem está pagando somos nós, não é a Câmara, não é ninguém, somos nós que estamos pagando, então é necessário a fiscalização da outra parte do contrato. Dinheiro no bolso, ônibus na rua. Ô, Ricardo, a transferência de 94 milhões nessa segunda-feira faz parte daquele projeto de lei aprovado pela Câmara de BH. E vai cair na conta e a gente vai entender como é que isso vai ficar amanhã. Só que na região metropolitana já tem um problema. Os nossos telefones não pararam de tocar durante esse início de manhã, porque as viagens dos ônibus metropolitanos, esses geridos pelo governo do estado, entraram agora em horário de férias. E muita gente sem ônibus na região metropolitana. Ou seja, a gente está pagando, como diz a Rita, para ver que deve ter alguma mudança a partir de amanhã aqui em Belo Horizonte, mas a gente tem um problema muito maior nessa região metropolitana que é toda interligada, com os ônibus também da região metropolitana. Na verdade, a gente está pagando para ver tem muito tempo, né? A gente vê uma sucessão de eventos sempre assim. As empresas se dão bem, elas recebem bônus, subsídio, repasse, mas e o trabalhador? O cara comum que acorda 4, 5 horas da manhã para ir para trabalhar e não encontra um ônibus. Há décadas o transporte coletivo de Belo Horizonte é essa porcaria. Aliás, o ex-prefeito Alexandre Calil, na primeira campanha dele, já chamava os ônibus de latas de sardinha. E prometeu que iria resolver esse problema. Falou que ia acabar até com a tal da caixa preta da BH Trans. Prometeu, acabou sendo investigado numa CPI na Câmara dos Vereadores e não fez nada. Como sempre, Júnior, o poder público ele é sempre muito rápido em cuidar em atender as demandas dos empresários de ônibus. E, como sempre, também esquece e larga a população para o lado. Ô Malco, aqui em Belo Horizonte, o Setra, né, que é responsável aqui pelas empresas de ônibus da capital, disse que o horário de férias não vai acontecer esse ano. O que pode acontecer é um ajuste ali da BH Trans, no sentido de alguma linha que não está tendo demanda, essa linha se juntar com outra linha. Como é que você está vendo essa situação? Também está pagando para ver? É uma primeira solução a algo que nós sabemos que o buraco é muito mais embaixo. O problema do transporte público está numa relação mal construída e também muito espúria na relação entre empresários e poder público. A solução dessa questão começa por com contratos mais transparentes, por de fato uma competitividade na área, por um cidadão cobrando cada vez mais dos seus gestores por promessas não cumpridas em campanha e por uma fiscalização eficiente por multas para aqueles que não cumprem contratos. E as multas valem também para a prefeitura, porque ela também não cumpriu a sua parte ao evitar o reajuste das passagens em nome da boa política ou em nome da captação de votos. Esse foi o discurso da prefeitura e, infelizmente, o resultado está aí. Oi, Edilene Lopes, a gente está muito perto de ver, então, essa mudança, mesmo que paliativa, mas essa mudança a partir de amanhã. Está acreditando? Está pagando para ver? Vai esperar amanhã? Como é que você está vendo isso? Pois é, Júnior, eu e Rita tivemos uma transmissão de pensamento. Na hora que ela falou a expressão pagar para ver, eu, se pudesse, não pagaria para ver, mas infelizmente nós já estamos pagando, como disse o Ricardo, né? Eu vou esperar para ver, porque se os contratos não foram cumpridos, quem garante, em várias partes, né? Quem garante que essa legislação vai ser cumprida também. Então eu prefiro esperar, não tenho muita esperança de que haverá o cumprimento, se tiver, muito bem, mas assim, eu vou ter que esperar para ver se vai ter mesmo. Em relação aos horários de férias, o que as empresas de ônibus têm que nos dizer, e aí eu não vou arriscar falar que elas estão erradas em adotar um horário similar ao de férias, porque a gente tem que ver qual percentual dos usuários de ônibus é um percentual que durante julho, de fato, está de férias, né? Porque a gente sabe que o sistema público de educação é calculado de forma que as crianças estudem perto de casa. Então, a maioria das crianças de escolas públicas, se isso for efetivado, elas precisam ou elas vão para a escola a pé, porque é perto. E, normalmente, muitos pais que têm filhos estudando
estudando à distância em escolas particulares, principalmente pagam escolares. Será que o percentual de usuários que não vai utilizar em julho é um percentual considerável para poder se tirar ônibus? Porque grande parte da população permanece trabalhando no mês de julho. Então, depois que vier esse dado, aí eu arrisco dizer se pode ou não pode diminuir ônibus, mas fato é que, de alguma forma, tem que aumentar, mesmo que não seja o aumento que vai ter em agosto, mas de alguma forma em julho precisa aumentar o número, porque esse é o compromisso que está no projeto. Então, nós vamos ver se vai melhorar de fato do jeito que foi combinado. A expectativa é que, a partir de amanhã, cerca de 2.000 viagens a mais no transporte público de Belo Horizonte. Agora está com a gente, né, pessoal? Com você, que é usuário do transporte coletivo, e com nós, da imprensa, com a prefeitura, ou melhor, mais com a gente mesmo, né? Da imprensa e você que usa ônibus, para cobrar da prefeitura que fiscalize as empresas de ônibus e faça realmente esse contrato funcionar da maneira que ele tem que funcionar. Afinal, está saindo dinheiro do nosso bolso e a gente precisa fiscalizar isso com muito afinco.